nos acompanham aqui neste canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos neste dia 9 de novembro, no qual celebramos a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. É uma das basílicas de Roma e recordamos a dedicação desta igreja, que é um rito segundo o qual se ora para que aquele espaço seja um espaço para o culto, um espaço dedicado à celebração, ao uso litúrgico. E celebrar a dedicação desta igreja lá em Roma é recordar que nós somos parte dessa igreja e que nós somos templos vivos de Deus. Que, embora tenhamos esses espaços, esses templos, os santuários, as edificações destinadas ao culto, o principal culto deve acontecer em nós, a partir de nós, para Deus. A liturgia de hoje nos traz a possibilidade de escolher na primeira leitura o texto de Ezequiel, capítulo 37, a visão da água que saía do templo e gerava vida por onde passava, ou o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 9 a 17, o qual diz que nós somos o santuário, o templo de Deus, que o Espírito Santo habita em nós. Mas quero me dedicar ao texto do Evangelho, João, capítulo 2, versículos 13 a 22. É o episódio no qual Jesus vai ao templo de Jerusalém e lá ele se depara com os vendedores, com a movimentação em torno do templo. Nos evangelhos sinóticos, esse episódio é colocado antes da sua morte, antes da última ceia. E o Evangelho de João traz esse episódio logo para o início do Evangelho, porque o evangelista quer apresentar Jesus como a morada de Deus entre os homens, como ele disse no capítulo 1, versículo 14. E quer mostrar Jesus também como o cordeiro que se oferece em sacrifício, em doação de si mesmo, para o perdão dos pecados. Ou seja, Jesus, com a sua vida, faz desaparecer a necessidade do templo. Para as pessoas daquele tempo, o templo de Jerusalém era o lugar de encontro com Deus. Então as pessoas iam para oferecer os sacrifícios a Deus, para participar dos ritos de purificação, para participar das grandes festas e das grandes solenidades. Então, em alguns momentos, esse templo possuía muitos peregrinos, muitas pessoas de diferentes lugares, e em torno dele se reuniam muitos comerciantes a vender animais, a trocar moedas e a fazer muitas outras coisas. Se deparando com isso, Jesus expulsa tudo isso. Recorda o Salmo 69, versículo 9, que fala de que a casa de Deus é um lugar de oração, um lugar de culto. E Jesus explica que ele destruirá o templo, não aquele de pedra, mas o corpo dele. E reconstruiria em 3 dias. Ou seja, Jesus falava da sua morte, da sua ressurreição. E os discípulos acreditaram quando isso aconteceu. Diz o último versículo da passagem de hoje, capítulo 2, versículo 22. Ou seja, o lugar de encontro com Deus não é mais aquela edificação de pedra. O lugar de encontro com Deus é a humanidade de Jesus. É a sua existência humana, na sua carne, na sua humanidade nós encontramos Deus. Por isso que Jesus vai dizer
Quem me vê, vê o Pai. Jesus vai dizer que veio realizar as obras do Pai, porque na vida humana de Jesus nós nos encontramos com Deus. Mas esse mesmo Espírito que moveu Jesus em sua existência e fez com que ele revelasse Deus em suas ações, em sua existência, esse Espírito foi derramado sobre nós. E nós somos esses templos onde Deus habita, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito que moveu Jesus. Nós somos templos de Deus e, portanto, podemos nos encontrar com Deus no nosso mais íntimo. Podemos nos encontrar com Deus no encontro com a outra pessoa, com o próximo. E os edifícios, os templos, as igrejas, são lugares nos quais nós nos reunimos para realizarmos esse encontro. Mas, principalmente, recordamos hoje que nós somos esse lugar de encontro com Deus, que nós devemos nos encontrar com Ele e que no nosso mais íntimo há esse espaço interior no qual Ele habita e onde nós podemos encontrá-lo. Que assim realizemos nesse dia esse encontro.